quê? Time, olha, esse elenco realmente é fantástico. É do Timão, é do Corinthians! Talvez nono, talvez oitavo da bola que tá jogando. Eu quero ver a torcida cantar, canta, corintiano que eu quero ouvir, vai. Se o Romero marcar o gol do título do Corinthians, O que você faz? eu vou a pé daqui pra Aparecida. Vai sair com o Romero, vai sair com o Romero! Gol! Mas sabe quando que eu vou? Nunca. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Com o Romero não tem talvez, ele foi pra rede outra vez. E eu quero ouvir a torcida comemorando na arena do Corinthians. Canta, corintiano, que eu quero ouvir. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Tá com a Aparecida aí? Mas tá com a Aparecida pra você não ir? Ou você tá com a Aparecida pra você uma promessa? Pra guiar ele no Ou pra caminho. guiar você no caminho? Se eu tiver que ir, já vou com ela, entendeu? Ah, tá. Aí já vai me guiando, eu vou de boa. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. É a Maria Eduarda também, que tá chegando em novembro, sabe, filha de quem? Dele, do maior zagueiro do mundo. Eu já falo isso desde 2011, 2010. Nossa, Marquinhos, obrigado por você dar o seu tempo, né? Que eu sei que é muito difícil, né? Vocês que têm aí a vida, não, a vida difícil, essa de vocês lá fora, quando vem aqui a família toda reunida, a esposa grávida e vai nascer uma menina linda, com muita saúde, sua primeira filha. Obrigado por você estar aqui. Estou feliz demais e emocionado de ver você tão bem, tão legal assim na sua vida e sendo, pelo menos para mim, o melhor zagueiro do mundo. Obrigado por você estar aqui no Grupo Bandeirantes e nos Donos da Bola. Obrigado, Netão. Prazer estar aqui. É você que acreditou em mim desde o começo, quando eu entrei aqui de chuteira. Então é um prazer estar voltando aqui. Que legal. Marquinhos, quando chegou aqui em 2012, que foi campeão da Taça São Paulo, ele e o Antônio Carlos. Eu falei, Antônio Carlos, você é muito bom zagueiro, mas quem vai ser o melhor zagueiro do mundo é esse aqui, ó. E vai ser, não, já é o melhor zagueiro do mundo, é o nosso zagueiro da seleção brasileira, o zagueiro do Paris Saint-Germain. E é um monstro de menino incrível, que vai ter a Maria Eduarda daqui a pouco, junto com a esposa. Veloso, tudo bem? Boa tarde. Irritantemente. Boa tarde. Irritantemente, o Corinthians não perde nem pro Grêmio lá, rapaz. Eu tô ficando sem argumentos. Acabando Não, mas os argumentos podem ser modificados, não os argumentos para... Não, é verdade. Não, o Corinthians, muito boa partida. E o Corinthians não ganhou porque foi melhor do que o Grêmio. Foi melhor do que um time que jogou bem também. Isso, foi um baita jogo. O Grêmio fez uma bela partida. O Cássio foi o melhor em campo. Então o Corinthians ganhou, mas ganhou de um time bom. Ganhou de um time que jogou bem. Mas o Corinthians foi ainda melhor. Luiz Carlos Quartarolo, o maior repórter desse país. Obrigado. O Palmeiras com o Cuca, terceiro colocado. O Cuca é bom pra caramba. Quarto. Mas o Cuca é bom, hein? O Botafogo hoje pode passar, né? Palmeiras e Flamengo. Ele começou a achar o time, né? E esse Guerra é bom jogador mesmo, Bom, né? sabe jogar. Muito bom jogador. Maravilha mesmo. sempre falou isso. É verdade. E esse... vocês falaram do Incrivelmente, Grêmio, mas é verdade. Esse Pelo nome, né? que já, esse honra o nome. Esse honra o nome. Pedro Rocha, um dos maiores jogadores, se não for o maior jogador uruguaio, é um dos maiores jogadores do São Paulo também, que por sinal daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. Rogério Ceni, tudo na vida a gente tem que dar um passinho para trás. Baixa a bola. Segura o time. E outra coisa, o gol já foi irregular do São Paulo e ninguém falou nada. Estava impedido o Rodrigo Caio. Na hora da falta, o Lugano dá um tapa na bola e não pode. Na regra, ele já usou o antijogo, já era para marcar a falta. Então segura aí, ajeita o time. Lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, quarto zagueiro, lateral esquerdo. Faz os caras marcar. Senão daqui a pouco vai sobrar para você, Mito. E torcedor já viu o que estão fazendo aí. Vamos para a matéria do Corinthians. A gente vai falar muito com o Marquinhos, maior zagueiro do futebol mundial, seleção brasileira, Paris Saint-Germain. E vamos com o Gustavo Berton, que fez a matéria lá em Porto Alegre. Nono ou oitavo? Vai chegar. Agora, pelos meus cálculos, pelo Data Maravilha, ele está caindo para, no máximo, quinto. Tá, vamos para a matéria.
Fala, craque Neto, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que está aí no estúdio do Donos da Bola. Você sabe, o Corinthians venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, abriu 4 pontos do Grêmio na tabela. Aliás, 4ª vitória fora de casa do Corinthians nessa competição. O Corinthians já é o melhor visitante e já tem o melhor aproveitamento. Já tinha e continua tendo agora o melhor aproveitamento do Campeonato de Pontos Corridos nessa arrancada. Jogadores do Corinthians falaram sobre a importância de vencer o Grêmio, não só de continuar na liderança, mas de principalmente bater um adversário difícil que não havia perdido ainda dentro de casa. Falaram assim os jogadores do Corinthians na zona mista aqui em Porto Alegre. Cara, era uma final, porque a gente colocou no começo do ano que cada jogo que a gente disputasse esse ano seria uma final, e o Campeonato Brasileiro é assim. As 38 rodadas são as finais, né? Mas o próximo jogo contra o Botafogo em casa vai ser uma outra final, outra guerra, e assim até o final, né? Neto, quem deu entrevista aqui também foi o goleiro Cássio, que era inclusive criticado pelo torcedor corintiano por não pegar pênaltis. Acabou defendendo a cobrança do Luan no segundo tempo, o Corinthians já vencia por 1-0. E o Cássio falou que inclusive não estudou o Luan, não estudou o batedor, deixou para que tudo acontecesse na hora e tudo deu certo. Palavras do Cássio também aqui em Porto Alegre. Eu deixei na hora, acho que mesmo os grandes pegadores de pênalti que tem no futebol brasileiro, às vezes não conseguem defender pênaltis. Fui feliz em defender, mas tem que ser honesto, acho que eu não observei. A única coisa que eu sabia do Luan é que ele diminuía a passada quando estava chegando para a batida, então eu tentei esperar o máximo possível. Eu acho que os pênaltis do Luan, pelo que o pessoal falou, ele normalmente desloca o goleiro. Ou pelo fato de ter esperado o máximo, acho que de repente posso ter confundido ele e eu fui feliz e defendi o pênalti. Tá aí, palavra do goleiro Cássio. O Corinthians, que agora tem um compromisso pela Copa Sul-Americana, o técnico Fábio Carille já avisou que vai poupar jogadores para essa partida que vai marcar a estreia do Corinthians nessa competição. Neto, um abraço para você, para todo mundo que está aí. Até mais, tchau. Um abraço, Gustavo Berton. Desculpa, Veloso, você é o nosso comentarista number one, sim, mas eu vou começar com o Marquinhos. Com certeza. Em relação até aquilo que você aprendeu no futebol da Roma, depois do Paris Saint-Germain, na seleção brasileira, e aquilo que o Tite também vem colocando para a seleção brasileira, acho que o Carille também, com devidas proporções, até porque a seleção brasileira são os maiores jogadores que tem no mundo, mas o Corinthians é um time que ele ataca a bola de uma maneira assim muito forte. O que você vê, se você também assiste os jogos do Corinthians pela sua história no Corinthians, o que você vê desse time aí, o que você está observando? E é legal a gente ver um Pablo que ninguém conhecia jogar bem, é legal você observar um Fagner bem pra caramba da lateral direita. Aí você pega um Paulo Roberto que tem 30 anos e 31, entra como se estivesse no Corinthians há 200 anos. O que você vê do Corinthians aí em termos táticos e principalmente nesse Campeonato Brasileiro, você, Marquinhos? Monstro, Marquinhos. Olha, Neto, o Corinthians vem muito bem, né? Eu assisto, assim, quando dá, porque por conta do fuso horário e tudo mais, mas sempre acompanhando as matérias e tudo, né? Porque é um time que eu vou levar sempre no meu coração. Mas o Corinthians vem muito bem, é um prazer muito grande ver o Carille tão bem assim. Ah, que legal. Trabalhei com ele. Ele te ajudou? Ele ajudou muito, fazia trabalhos específicos com os zagueiros, né? Com os meninos da base, dava muita atenção. Então é alguém que merece muito também, né? E o sistema coletivo e tático do Corinthians é muito forte, né? Como você vê o Paulo Roberto entrando ontem, né? E quando o sistema está bem assim, forte, você entra e você entra bem. Isso te dá confiança. Então é uma base que já vem desde a época do Tite, né? Passou pelo Mano e hoje com o Carille. Então é um sistema que já vem forte muito tempo, né? E só tem a melhorar. Você falou uma coisa importante, depois eu vou perguntar. Pode falar no meu ouvido que eu consigo falar ao mesmo tempo. Eu fui meia esquerda. Daqui a pouco o Veloso também dá a sua opinião, o Luiz Carlos Cantarolo e o Maravilha. Você aprendeu muito esse lado coletivo, jogando fora do país, jogando na Roma e no Paris Saint-Germain, até por ter técnica, até por poder ser um volante. Você teve que aprender esse lado coletivo, né? Principalmente jogar em clube como o Paris Saint-Germain, que tem jogadores de capacidade técnica monstruosa, mas tem que voltar para marcar, porque se não marcar tá fora do time. Isso na Europa é o mais importante, né, Neto? Principalmente na escola italiana, né, onde eu tive o prazer de jogar um ano na Roma, eles fizeram muito essas movimentações sem bola, né, essa compactação sem bola, esse trabalho tático da defesa, de coberturas. Na escola brasileira também é muito boa, aprendi muito também aqui, né, na época que estava no Corinthians com o Tite,
com o Carille, né? Então, mas na Europa isso é muito frisado e a coisa mais importante do jogo é esse sistema coletivo. Na verdade, só o Totti que não precisa fazer isso. Verdade. Lá na Roma. Deixa ele quietinho. E aí vem daquilo que o Marquinhos falou, esse lado coletivo. E aí o pênalti, aí o que você pode falar? Que você foi um dos maiores goleiros que eu joguei. O que você pode falar do pênalti e o que você pode falar desse time? Quais os argumentos que você pode acrescentar, né, irritantemente, para você, meu grande Veloso? Grande fase do Cássio, grande fase e do Corinthians num todo. Do pênalti, o Cássio foi muito frio, né? Esperou o Luan parou, olhou pro Cássio, o Cássio não se mexeu. E aí o Luan ficou naquela passada curta da bola, sem ter como colocar muita força na bola. E o Cássio esperando até o último momento, definiu o lado direito. E aí ficou até mais fácil pro Cássio, né? Mais experiência do Cássio, tranquilidade na hora da batida. E fez a grande defesa. Mais uma vez o Cássio decisivo, né? O Corinthians precisou do Cássio, mais uma vez ele decidiu em favor do Corinthians. O Corinthians fez uma grande partida, né? O Corinthians foi pressionado, como a gente está acostumado a ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Quando você faz uma partida como essa, que todo mundo está esperando que o Grêmio ganhe, pelo aquilo que o Grêmio vem jogando também, que o Grêmio valorizou muito essa vitória do Corinthians. Porque o Corinthians ganhou de um time jogando bem, o adversário. Não é que o Grêmio jogou mal e o Corinthians foi lá e fez o gol, certo? Exatamente. Isso representa o quê para o grupo de jogadores e para o Carille pensando no futuro? Porque o futuro do Corinthians é Libertadores. Vamos lá. Ou o futuro do Corinthians era não cair para a segunda divisão. Vamos lá. Hoje o futuro do Corinthians, né, ou a expectativa do Corinthians, é chegar pelo menos entre os 3 primeiros. Né? Porque vai modificando isso, de uma certa maneira. O cenário vai mudando. O cenário vai mudando. E não tem nada desse negócio que você falou décimo, que eu também achava isso, viu, Maravilha? Falando a verdade, eu também achava... Em janeiro? Em janeiro, nem Paulista eu achava que ia ganhar. A verdade é essa. Que não. Mas eu acho que esse cenário que está se colocando dessa maneira, coloca o Corinthians hoje respirando legal, e os times que vão enfrentar o Corinthians não deveriam saber como é que o Corinthians joga, porque a maioria parece que não sabe como é que joga. Sabe, mas é difícil. O Corinthians é um adversário muito duro de se jogar. Marca muito, não se expõe, toma poucos gols, e quando escapa com uma bola, normalmente é fatal. Então eu acho que esse jogo do Grêmio era o último teste que faltava, se é que muitos ainda duvidavam, mas era o último teste que faltava para essa equipe do Corinthians. O Corinthians vem bem toda a temporada. Mas pegar um adversário que não tinha tomado nenhum gol, jogando na casa dele, com 50 mil torcedores lá, e o Corinthians ainda fazer a mesma partida, com a mesma consistência defensiva. E a gente joga com a camisa do Grêmio, hein? Pra quem não sabe, os gremistas aí, a gente joga com a camisa do Grêmio. Meu time aqui da Band joga com a camisa do Grêmio. Né? A gente jogou lá no Ipiranga, perdemos de 4-3. O Bertão não gosta muito, não. O Bertão não gosta muito, não, mas a gente vai jogar agora no Pequeninos dos Jogos, a gente joga com a camisa do Grêmio, que é o time que a gente joga com a camisa do Grêmio, porque eu gosto do Grêmio desde 83, quando o Oswaldo foi campeão, sendo artilheiro da Libertadores, Renato Gaúcho, Paulo Sérgio Caju, Mário Sérgio, né, Mazzaropi. Né? E sem falar os outros, e o Renato Gaúcho, que é o maior ídolo da história. Então o nosso time joga com essa camisa azul e que o Corinthians ganhou. Tem um uruguaio lá bom também, o tal de De Leon. Hugo De Leon, que as pessoas, que quando ele colocou, para quem não sabe, quando ele colocou a taça, aí tinha um ferro na taça, aí se sangrou. Aí os caras, deu sangue. Não foi nada o sangue, não. Ele colocou a taça e tinha um parafuso, e o parafuso furou a cabeça dele. Aí começou a sangrar. Vê se na orelhuda tem isso. Aí falaram, tanto é que eu comprei lá no coiso a réplica dele sangrando, mas ele não sangrou por causa do jogo. Sangrou porque ele colocou a taça, tem o parafuso, pum, rasgou, e aí ficou essa imagem do grande Hugo De Leon. A história do Grêmio é linda e maravilhosa. Então, você vencendo um time na arena com 50 mil gremistas, espera um pouco. O time não tinha perdido, não tinha nem tomado gol ainda, e o Corinthians nunca tinha vencido o Grêmio nessa nova arena, né? Então foi um jogo realmente que o Corinthians, acho que era o teste que faltava. O Corinthians se consolida como a melhor equipe do Campeonato Brasileiro até aqui, vem jogando muito bem, e eu volto a repetir, Neto, só o próprio Corinthians pode atrapalhar o Corinthians nessa caminhada desse ano no Campeonato Brasileiro. Luiz Carlos Quartarolo, o que você pode falar do Corinthians? E se o Cássio, ô Tite, me ajuda aí, Tite, você é um cara bom, religioso, cara 100%, te conheço há 30 anos. 30 anos, você pegou o carro um dia lá no Guarani, lá, um Voyage, aí tava olhando a moça passou uma moça gostosa do lado, você olhou, pum, deu no poste.
Tite fez isso? Ô, Tite, coisa, hein? você vê como é que é a vida. É se você, fosse Tite. eu... Você tá entregando o treinador da se seleção brasileira. se fosse eu, Campinas, Correio Popular, Diário do Povo, aí, vagabundo, você vergonha, olhando no meio dos outros. Mas como foi o Tite? Bonzinho, ia pra faculdade. Aí, Fala bem. Fala bem. Fala bem. Aí, o Tite aqui, ó, olhou, pum, deu no poste. Um Voyage 0 bala. E financiado o Voyage, hein? Demorou, em deu perda. 68 parcelas. Ô, Tite, convoca o Cássio, pelo amor de Deus, para ele ser o terceiro goleiro, que por sinal, acho que quarta-feira o Diego Alves vai estar aqui. Isso. O grande Diego Alves, que saiu do Botafogo de Ribeirão Preto. O que você pode falar do Corinthians? Daqui a pouco o Marquinhos, vamos mostrar gols do Marquinhos e o Maravilha, para falar se vai ficar em 10º, né, Maravilha? Já. Tchan. Olha, o Corinthians, a gente vem falando, né, Neto, que taticamente é o time melhor armado, talvez, do país, né? É muito difícil jogar contra o Corinthians, já foi falado, todo mundo está falando isso agora. O Carille merece, sabe, aplausos. Ele tem recuperado os jogadores, até o próprio Marquinhos Gabriel, apesar do pênalti imbecil, mas tem entrado bem. E o Marquinhos pode até falar mais. Não perca seu raciocínio, não. Você é um repórter muito crítico nas coisas, mas também muito importante nos elogios, porque receber um elogio sempre é sempre importante. Elogios de pessoas como você. Obrigado. Qual que é o jogador individualmente que cresceu na sua avaliação, tecnicamente, que você achava que não era um jogador bom tecnicamente, e com o grupo que foi feito e que tecnicamente cresceu? Eu achava, Pergunta por exemplo, boa essa, hein? O Romero é um deles, com certeza. O Romero joga mais do que eu achava que ele podia jogar. O Guilherme Arana é um garoto, né? O garoto vai evoluindo, você sabe disso. Está jogando muito. Está jogando demais. Eu vejo esse Maicon, um jogador que, sabe, tem um futuro incrível. O Gabriel chegou e tomou conta da posição. E o Paulo Roberto, quando entra, mas é mais experiente. E o Rodriguinho, já desde a época do Tite. Ele sempre foi um jogador que a gente considerou médio. Mas você nota... Só no América que ele era craque. Mas ele evoluiu tanto que hoje ele faz, como diz o Tite, né, box a box, né? De uma área a outra, ele faz com uma tranquilidade e com uma confiança com jogadas que ele não fazia antes. Isso tudo quem passa é a comissão técnica, o treinador. E a confiança do atleta. Exato. E o Fagner é um jogador mais veterano e o Carille, porque a melhor coisa do mundo é você ver o cara ser grato às pessoas. Porque ninguém faz sucesso sozinho. O Marquinhos falou? Exato. O maior jogador do mundo, o cara joga no Paris Saint-Germain, mora em Paris, perto da Torre Eiffel, né? Aí vai e fala assim, ó, eu sou grato ao Carille porque ele ficava fazendo treinamentos específicos com um pessoal que não jogava, que ele não jogava. Mas todos nós tivemos aquele que Márcio Terra lá em Piracicaba, aqui Santo em São Antônio de Paulo. Posse, Araras, Marília. Sabe, as pessoas colocam e daí você desenvolve o seu estilo, a sua capacidade. E o Carille fala o seguinte, que o Cássio, o Jadson e o Fagner, os mais veteranos, têm ajudado demais no elenco, ou seja, para cuidar, inclusive, dessa molecada. E ele está recuperando o Marquinhos Gabriel, que é um jogador que, sabe, estava devendo e está aí jogando. E eu acho que é O Veloso é maldoso. Eu sei que vocês não conhecem o Veloso. Ainda bem que eu estou segurando aqui, né? Você é maldoso. Você foi muito maldoso, mas vou ficar quieto. Luiz Carlos Quartarolo. E tem uma coisa, né? O Marquinhos estava falando de treinador e que o trabalho tático na Europa, mas eu acho que há um certo preconceito contra o trabalho no Brasil, dos treinadores. Há um preconceito contra o Renato Gaúcho. Né? Mas acho que está acabando isso. Está acabando porque o time está bem. Agora estamos falando que ele se modernizou. Coisa não, nenhuma, ele é o mesmo. E Ele o sempre Espinosa fez bons ajuda times. ele pra caramba. Não, e no Fluminense ele fez um belo trabalho. E o time do Grêmio eu só acho que ele foi mal time. quando ele disse, assim, essa é a opinião minha, porque eu joguei com o Renato Gaúcho na seleção. Né? Não precisa, todo mundo precisa estudar. Todo mundo. Eu leio livros, eu não consigo mais estudar, mas eu leio livros pra caramba, cara. Se você perguntar pra mim do que aconteceu em Paris, nas guerras, o que aconteceu, eu sei tudo, meu irmão. Você perguntar o que aconteceu em Roma. Não, e virei treinador agora, que eu sou treinador. Agora é professor, Neto. Não, eu fiz o curso, porque para aprender. Claro. A gente tem que aprender. Ué, o Marquinhos é o melhor zagueiro do mundo para mim? Mas se você for marcar o Messi, marcar ele de lado, ele te arrebenta. Você tem que chegar a bota nele, meu irmão. Fala do Messi que foi 6. Não, eu sei, mas... Só que é o seguinte, mas aí você vê quem foi campeão, Real Madrid. Olha o que a seleção brasileira vem fazendo hoje. Você acha que o Tite não estuda o adversário? Com certeza. Você acha que o Tite não quer jogar contra a Alemanha? Você acha que o Tite não quer jogar contra a Inglaterra? Você acha que o Tite não quer jogar... Quer contra a França? Lógico que quer. Mas a gente tem que estudar. E o Tite trabalha todo dia. Todo dia. Ele não é treinador vagabundo. Não é vagabundo. Não é treinador vagabundo. Não pode ser vagabundo. Antes de você, Maravilha, coloca aí, depois o Marquinhos vai falar também. O que é que o Maravilha falou aí?
Contra quem que o Corinthians tem que jogar pro senhor dar moral pro Corinthians? Brajou, vai marcar, o Jadson bateu. Gol! Você sempre falou que o Corinthians não ia chegar. Não, mas chegar onde, Neto? Título? Não, mas não vai chegar no título. Do Timão, o Corinthians marca de novo. Olha a festa que você faz na arena do Corinthians. Bom, poste. Quê? Time, olha, esse elenco realmente é fantástico. É do Timão, é do Corinthians. Talvez nono, talvez oitavo da bola que tá jogando. Eu quero ouvir a torcida cantar, canta, corintiano que eu quero ouvir, vai. Se o Romero marcar o gol do título do Corinthians, O que você faz? eu vou a pé daqui pra Aparecida. Vai sair com o Romero, vai sair com o Romero. Gol! Mas sabe quando que eu vou? Nunca. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Com o Romero não tem talvez, ele foi para a rede outra vez. Eu quero ouvir a torcida comemorando na arena do Corinthians. Canta, corintiano, que eu quero ouvir. Salve o Corinthians. Maravilha, a palavra é toda sua, depois de fazer perguntas pro Marquinhos. Gostaria até que depois o Luiz Carlos Quartarolo, o Veloso e você fizessem perguntas pro Marquinhos também em relação a tudo que está acontecendo na Copa do Mundo, na Rússia, o que acontece com o futebol brasileiro hoje, que resgatou uma história tão bonita com o Felipe Coutinho, com o Marquinhos, com o Marcelo, né, com jogadores incríveis hoje, com o Paulinho, com o Renato Augusto. Olha, dá uma olhada, o que recuperou o Tite em termos de lá fora, não sei se lá na França. Mas o que aconteceu lá? O Bonaparte foi lá? O que aconteceu lá? O que aconteceu? O tenente desceu lá com o cavalo branco lá? Aqui a França jogando uma bola redonda, a seleção francesa. O que aconteceu no Brasil lá, Marquinhos? A pessoa deve estar perguntando para ele. Mas eu queria te perguntar, o Romero é o cara ou não é o cara? É, pra você talvez seja, pra mim não, né? Romero é o cara. O cara... Para 30 milhões de torcedores, o Romero é o cara. Para 29 milhões, 999 mil. Mas já eles vão mudar de ideia. Por quê? Porque o Marquinhos Gabriel é que vai jogar e ele vai pro banco. Isso vai ser certeza. Vai começar a jogar. Então, vamos marcar umas 3, 4 rodadas, né? Vamos ver. Não perca a voz. O Marquinhos Gabriel é muito mais jogador do que ele. Muito mais. Mas não faz a função que ele faz pro time. É, mas não sei, talvez faça. Não faz. O Cleixo também é um bom jogador. Mas não faz a função que o Romero faz. É, mas essa função um dia acaba. Você vai ver que isso não vai tão longe. Já já isso vai parar. Agora, o Corinthians ontem fez uma bela partida. O Corinthians jogou sério, determinado. Aliás, é o time que mais ganhou como visitante. Mas não, esses dados aí você não precisa dar que a gente tem tudo. Mas você não falou que ia ter que jogar contra o Santos? Quero ver contra o Santos. Ganhou. 2-0. Ah, quero ver contra o São Paulo. Ganhou. Não, São Paulo também. Não interessa. Rogério Ceni quero ver contra o Vasco. Não concluiu. Quero ver contra o Vasco, 5. Quero ver contra o... Ganhou. Quero ver contra o Bahia. Ganhou. O Corinthians só ganha. Você ainda continua falando isso. Nós estamos ainda na 10ª rodada. Concorda? Falta muita coisa. O Palmeiras já começou a reagir. 28 jogos. O Palmeiras já começou a reagir. O Flamengo já começou a reagir. Está muito cedo e não tem time que não perde. Isso não existe. Você não vai achar que o Corinthians vai ganhar todos os jogos até acabar. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil invicto em 95, ganhando do Grêmio lá no Olímpico 1-0, gol do Marcelinho. E eu estava lá e fiz esse jogo, inclusive pela rádio. Pelo SBT, a maior audiência que o SBT teve. Maravilha, estava bem naquela... Não. Libertadores também. Também. Libertadores 2012, o Corinthians foi invicto. Bom, Neto, tudo isso é lindo, está falando, eu acho realmente maravilhoso, detalhe. Os nossos amigos, maravilha, vai para Aparecida. Você vai ou não? Mas lógico, eu adoro Aparecida. Não, mas você vai por causa da aposta. Mas eu vou lá para agradecer o ano. Entendeu? Porque não. o ano, tenho certeza que vai ser um ano bom para mim, como já está sendo. Aí eu vou lá para agradecer a Aparecida, mas não vou lá para agradecer nesse tour que você quer que eu faça a pé, porque não vai ser necessário. Porque o Corinthians não vai ser campeão. Eu não acredito. Não. Que possa ser campeão. Já está mudando. Entendeu? O pensamento lá. Não, eu não acredito. O time melhorou. O cenário mudou, né? O time melhorou. É que, Neto, a vida, as coisas vão mudando. Você não pode insistir. É que nem carro velho. Você pinta carro velho, mas o carro é velho. Você fala, mas não é novo. Então o Corinthians... Você está chamando o time do Corinthians de carro velho? Não. Não, você chamou... Deixa eu arrumar aqui para você, peraí. Obrigado. Não, pode terminar aí. Obrigado. Vai lá. Você está chamando o Corinthians de carro velho? Você chamou o Corinthians de carro velho? Não, você chamou. Não, você chamou. Cadê o carro? Qual o carro velho do Corinthians? Olha o carro velho do Corinthians. Dá uma olhada no carro velho do Corinthians. Não, tá bem, o Corinthians tá bem. É velho o carro velho do Corinthians? Não, tá novo. Olha lá, fé alvinegra. Olha lá, é velho o ônibus do Corinthians. Velho é quando eu jogava. Não, o seu... Aquele tempo era feio, hein?
Porque tempo lá, na sua época, o 11 era bem. Não tem problema, o Ivo ia dirigindo bonito, grande Ivo, campeão brasileiro. Então voltando... Campeão brasileiro, voltando ao carro velho, mostra o carro velho pra ele. Não é carro velho. Nem o Paris Saint-Germain tem um carro desse. Não tem. Tem um ônibus desse. Olha lá. Tá indo pro aeroporto de Guarulhos. Tá indo, né? Fé alvinegra? Não, tá indo pro Parecido de... tem jogo quarta-feira. Tá indo pra Guarulhos, pra ir pra Guarulhos, pra ir pra jogar contra o Patriota. Patriotas, Colômbia. Porque é a Sul-Americana. Fé alvinegra. Então esse carro velho não vai chegar em time nenhum. Não é... Não vai ser campeão. É o detalhe que eu tava dando... Deixa o carro velho do Maravilha. Não é isso. É que agora você... Não é isso não, você falou isso. Mas carro velho que você pinta. O carro... Mas esse não precisa pintar. Então nós temos que esperar, vamos dar tempo. Olha, esse tá bonito. Ó. O quê, velho? Esse é lindão, ó. Ah, deixa aí, vai lá, vai falando do carro velho aí. Chegando. Aí, vamos falar sobre o jogo do Corinthians. Olha, ninguém tá falando que quem salvou bem ontem o Cássio foi o Balbuena, hein? Porque ele foi mais ligeiro do que quem bateu o pênalti. Só um minuto, Maravilha. O Decilo está direto do aeroporto Franco Montoro, se eu não estiver errado. Franco Montoro, tá ali o Coronel Dutra, tá ali o pessoal descendo do Corinthians. Daqui a pouco o grande Edísio, que era meu segurança, o Edísio era meu segurança, agora é roupeiro do Corinthians. Grande Miranda, tá aí o Flávio Adalto descendo, a imprensa toda aí, ó. O Alessandro, o diretor de futebol, aí vem toda a rapaziada do Corinthians, eu não sei, aí é o Lúcio. Se eu não estiver errado, se é o Lúcio ou não. Está ali o Carilli, está ali o Denis, o assessor, se eu não estiver errado. Por favor, Decilo, você aí, com todas as informações. O Denis mesmo, tá forte, hein, Denis? Tomando bomba, Denis. Vai lá, Decilo. Carilli, você só fala lá, né? Só vai falar. Só lá. Porque sabe por que põe o microfone aqui. Legal. O Carilli só vai falar lá. Isso é o trabalho aqui da própria assessoria de imprensa. Bastante torcedores chegaram cedo aqui, Neto. Todo mundo aqui para acompanhar o Corinthians que está invicto a 23 partidas, o Corinthians que vai jogar contra o Patriotas, que é um time relativamente não, é um time novo, fundado em 2003, e esse é o time que vai enfrentar o Corinthians, time que conseguiu na primeira fase classificação conseguiu nos pênaltis contra o Everton do Chile. O Corinthians também passou por uma equipe chilena, Universidade Chile. Vamos ver se a gente pega. Cadê o Walter? Estava aqui. Vamos ver se a gente pega uma palavrinha. Ô Walter, o que dá para falar desse jogo? Vai com a força máxima? A gente sabe que o Cássio tá Não sei. Teve alguma conversa do Carinho? Não, ainda não. Só trabalhamos de manhã, só ainda nada. O que você sabe do Patriota? Por enquanto a gente está vendo os vídeos ainda do time, a gente vai ver o que a gente pode tirar de proveito. Legal. Falamos com o Walter descendo por aqui, vamos ver se a gente pega mais jogador do time do Corinthians chegando. Vamos ver se a gente pega mais jogador. Vamos falar aqui com Gabriel. Gabriel, esse carinho da torcida, Gabriel. É importante, feliz, agora tem que retribuir dentro de campo. Estamos muito felizes com o início, mas tem que manter. Você vai pro jogo contra o Patriota? Vamos ver, a gente vai treinar amanhã lá. Acho que amanhã já tem uma definição já melhor. O que dá para fazer desse time? Que fase é essa aí? Tem que manter. Acho que a regularidade do nosso time está sendo forte, então temos que manter. Legal. Esse é o Gabriel, que deve voltar ao time. Estão pedindo para a gente ficar pro lado de dentro, até para facilitar um pouco, porque senão o tumulto fica muito grande aqui. Eu vou esperar os jogadores, eles pegam a bagagem deles, a gente atravessa aqui a rua. Só para você ter uma ideia, Neto, o técnico Fábio Carilli, ele acabou poupando alguns jogadores. Não viajam o Jô, não viaja também o Jadson e também o Maicon, por causa de excesso de jogos, essa coisa toda. Tem uma outra equipe nossa ali trabalhando, entrevistando o Paulo Roberto. Vamos ver se a gente pega mais jogadores aqui. Agora tem o Cássio, o grandalhão Cássio, tá numa fala. Deixa eu pegar o Fagner aqui. Fagner, deixa eu pegar uma palavrinha rápida aqui, Fagner. Que fase é essa do Corinthians, hein, rapaz? Boa, graças a Deus, né? As coisas estão dando certo. Isso é fruto de muito trabalho, né? De tudo aquilo que está sendo feito. Agora é a gente continuar com essa humildade, o pé no chão. A gente sabe que a gente não conquistou nada ainda, né? Para que a gente continue repetindo um padrão, um nível de atuação, né? Para que a gente continue vencendo nossos jogos. O que dá para dizer desse adversário na Sul-Americana? Na verdade, ainda não foi nos passado muita coisa, né? Aos poucos o pessoal está passando para nós aquilo que nós podemos enfrentar lá, né? Então, aproveitar para descansar agora, que é um voo longo, para que a gente possa chegar lá e chegar bem. Quando você fica 23 jogos invicto, todo mundo quer bater você, né? Vocês estão sentindo esse peso?
Não, isso aí a gente deixa, são números, né, que a gente procura não ficar se prendendo, até porque a gente sabe que uma hora vai acontecer da gente perder essa invencibilidade, né, então a gente tem que ter a consciência de que não estamos no paraíso e ao mesmo tempo quando a gente perder a gente não vai estar numa situação ruim. 2.800 metros, né? É bom a gente estar indo antes também para poder se adaptar, né, o que vai dificultar um pouco vai ser a velocidade da bola. Então, quanto antes a gente puder treinar lá já para se adaptar, vai ser bom. Obrigado ao Fagner. Vamos ver se a gente pega mais jogadores. Eles descem em bloco e fica essa... Deixa eu dar uma passadinha aqui. Não vou driblar o Fagner, não, que eu pedi para ele dar uma segurada. Vamos ver se a gente pega mais alguém aqui, Neto. Se você tiver algum problema aí... Arana, deixa eu pegar uma palavrinha contigo. Deixa eu virar aqui por causa do sol lá fora. Arana, o que é que dá para dizer dessa fase do seu... Vem para cá, Navarro, por causa do sol, para não te atrapalhar muito. O que dá para dizer dessa fase do time, hein? A gente fica muito feliz, né? A gente trabalha com muita humildade. Muitos não acreditavam na gente, só que a gente sempre teve a cabeça no lugar e os resultados estão acontecendo. Agora, no meio do brasileiro tem a Sul-Americana. Dá para desligar a chavinha? Como é que funciona na cabeça de vocês? Não, tem que ficar ligado. Todo jogo é importante. A gente sabe da dificuldade de jogar lá na altitude. Então a gente tem que manter a cabeça no lugar. Estudamos o time deles. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo. Você sabe alguma coisa desses Patriotas, hein? Bom, o pessoal passou vídeos, a gente está estudando. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e sair com... Legal, boa sorte ao Arana. Vamos ver se a gente pega mais alguém aqui. De 3 o Grandalhão Cássio está falando com um pelotão de jornalistas. Tem bastante gente aqui para acompanhar. Vamos ver se a gente chega no Cássio, só esperar a posição do nosso câmera. A história sobre o Grêmio passou pela sua grande atuação, né? Você acha que atravessa assim, um grande momento, como em 2012, por exemplo, tendo sido responsável por várias vitórias do Corinthians? É muito difícil, acho que todo mundo fala em 2012, mas se você for pegar os números, os meus números do Corinthians, eu acho que algum tempinho atrás, há pouco tempo, um mês atrás, acho que foi pesquisado, acho que eu sou o goleiro com a melhor média de menos gol tomado no Corinthians da história do Corinthians. Então, se fala muito, mas se for ver estatisticamente, eu acho que eu tenho uma regularidade boa desde que eu cheguei no Corinthians. Lógico que tem altos e baixos, assim, tem momentos de repente que tem mais destaque, outros que eu deixei um pouquinho a desejar, mas é normal de qualquer profissional. Mas fico muito feliz por estar fazendo um grande trabalho, mas devo muito à preparação do dia a dia, meus companheiros de trabalho, a meu treinador de goleiro, Mauri, que me prepara muito bem, e a todo o Corinthians. Treinadores falarem que os concorrentes do Corinthians no Campeonato Brasileiro tem Copa do Brasil, tem Libertadores também para se preocupar, e o Corinthians não. Você acha que isso é uma vantagem de vocês? Não, acho que não. Estamos viajando, tem uma viagem longa, onde a gente tem uma viagem de 5 a 6 horas, depois tem mais uma viagem de 2 a 3 horas de ônibus. Então nós também estamos desgastando com essas viagens, mas cada um pensa o que quiser. Acho que o Corinthians também não tem que ficar pensando o que as outras equipes acham, deixa de pensar, com todo respeito. Nós temos que pensar em nós próprios. Eu acho que nessas circunstâncias nós temos que confiar na força do nosso grupo. Se alguns jogadores não puderem jogar, os outros com certeza vão tentar fazer o melhor para fazer uma grande partida e ajudar o Corinthians a sair vitorioso. Cássio, a gente sabe que tem a questão do embarque, duas questões. Primeiro, seleção brasileira e segundo, altitude lá na cidade, 2.800 metros. Cara, seleção acho que deixa um pouco de lado. Acho que o que pode me levar à seleção é o meu trabalho no Corinthians, então espero que eu possa continuar fazendo o meu trabalho no Corinthians aqui bem feito, para quem sabe futuramente poder ser convocado. Altitude a gente sabe pouco, começamos a receber informações agora sobre a equipe, até porque tínhamos um jogo no domingo, um jogo dificílimo, e estávamos focados 100% no jogo de domingo. Agora sim, já estamos recebendo algumas coisas e vamos informando cada dia mais sobre a equipe que vamos enfrentar na quarta-feira. Cássio, encerrando, vamos ver se a gente pega mais uma caroninha aqui, porque minha parte deu, vamos lá. Isso faz parte do jogo, é impossível você jogar lá em Porto Alegre contra o Grêmio e não ser pressionado. Acho que é normal. Se portou super bem e foi inteligente. Acho que vem fazendo um grande campeonato brasileiro, mas não ganhamos nada, não conquistamos nada assim. Acho que temos que continuar nessa mesma humildade, pensando jogo a jogo, passo a passo, para quem sabe lá na frente a gente conquistar alguma coisa. O clima de domingo é parecido ao que você espera no jogo de quarta-feira? O clima de domingo lá em Porto Alegre é mais ou menos um clima de Copa Sul-Americana, de Libertadores? É o que vocês vão encontrar nessa quarta-feira na Colômbia? A gente não sabe muita coisa sobre a equipe adversária.
mas conseguiu uma vaga no campeonato sul-americano. Então acho que é uma equipe competente, mas está tentando fazer de tudo para passar a informação para nós e com certeza na quarta-feira a gente vai estar bem preparado e sabendo bastante da equipe que a gente vai enfrentar. Pois é, falou o Cássio aqui, o último a embarcar. Vou pedir aqui ao nosso Navarro para acompanhar. Vamos lá, Navarro. A gente acompanha o grandalhão Cássio, tem um menino da segurança ali acompanhando também. Aí os jogadores já estão separados. A partir daqui tem a questão da própria logística do clube. A partir daqui a gente já não pode mais entrevistar, que senão vai atrapalhar a rapaziada. E foi embora, o Cássio aqui dando o último autógrafo, embarcando para a Colômbia, a cidade lá onde joga o Patriotas é Tunja. Tunja fica a 2.800 metros de altitude, são 130 quilômetros da cidade de Bogotá. Vamos ver se a gente pega o Pablo aqui, ó. Tem o Pablo aqui, vamos ver se... Coronel, rapidinho, Pablo. Pablo, o que dá para fazer desse jogo? O que dá para dizer desse jogo? Eu sei que não pode mais. Esse jogo é muito importante pra gente. Temos um grande jogo e vamos entrar do mesmo jeito, mesma pegada. A gente sabe que é uma competição diferente, mas toda equipe, todo campeonato que a gente for entrar, a gente vai entrar bem focado. 2.800 metros de altitude. É bem alto, né? Mas estamos bem focados, estamos bem preparados fisicamente também, para a gente fazer um grande jogo. Legal, boa viagem. Foi o Pablo, indo embora o Pablo. Então, mas aí agora a assessoria já não está mais deixando conversar. Vamos ver se o Paulo aqui tira. Paulo, posso pegar uma palavrinha rápida? Tá encaixando no time, aproveitando as oportunidades, né, Paulo? Que bom, né, meu? É importante, toda oportunidade que tiver, poder entrar bem e ajudar a equipe com as vitórias é muito importante. Acho que eu venho numa crescente boa dentro da equipe e podendo ajudar o time com as vitórias é muito bom. O quanto de confiança ajuda nessa transição? Um jogador sai, o outro entra e não muda o padrão. É importante, cara. Acho que desde o começo o Carille vem trabalhando muito bem o grupo, né? Não só os 11 que começam. Então, se for perguntar para quem nunca jogou ainda, sabe a posição, sabe o que tem que fazer a cada momento do jogo. Então, acho que isso é muito importante. 23 jogos de invencibilidade. Tá todo mundo querendo bater o Corinthians. Acho que quanto mais os jogos vão acontecendo, a gente vai conseguindo os pontos, vai ficando mais difícil, né? Mas a gente tá bem sereno, a gente sabe bem o que a gente pode fazer e o quanto a gente pode melhorar ainda. Boa viagem, que o Coronel já está aqui do lado, já está me puxando a orelha aqui. Eu sei que você tem horário. Vamos perder o voo. Legal, não vai perder não. Boa viagem para vocês, vai com Deus, valeu. Esse é o Corinthians que está invicto, está sobrando no Campeonato Brasileiro, 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Tem aqui ainda o último bate-papo, aquela conversa toda, né? Até eu volto com você, registrando o embarque do Corinthians para a Colômbia. Vai chegar por volta de 19 horas no horário local, hoje à noite. Amanhã treinamento e na quarta-feira esse jogo contra o Patriotas, um time novo disputando a sua primeira competição internacional e ao Corinthians tentando passar de fase. Depois tem um jogo da volta aqui, reforçando Jô, Jadson e Maicon nem viajaram, poupados pelo técnico Fábio Carille. Eu volto com você, Neto. Até mais. Obrigado, Decilo, parabéns aí e parabéns aos jogadores também que atenderam todo mundo, né? Eu acho que isso é muito legal por parte dos jogadores. Esse cansaço vocês têm no campeonato da Liga dos Campeões, campeonato francês, essa vida de muitos jogos. Você sabe mais ou menos quantos jogos você faz num ano pelo Paris Saint-Germain? Esse ano acho que chegou a quase 55 jogos. Aqui são 70. Aqui é bem mais. Já viaja muito lá ou não, Marcinho? Mais de avião, bem pertinho? Mais de avião. Mantém. É que Paris é bem situado, então todas as cidades é praticamente 1 hora. Nice, tudo uma